Vamos fazer uma análise novamente desta configuração de amplificador operacional usando a ideia de terra virtual. E a ideia de terra virtual encurta bastante o trabalho para analisar um circuito como este. Para revisar a ideia de terra virtual, vamos considerar aqui a tensão de saída Vout, que esteja numa faixa razoável entre as tensões da fonte de alimentação. E lembre-se de que as fontes de alimentação não aparecem aqui no circuito, mas elas estão conectadas aos terminais do amplificador operacional. Então, por exemplo, aqui a tensão de saída Vout estaria numa faixa entre mais e menos 10 volts, por exemplo, que seria a tensão oferecida pela fonte de alimentação. O ganho deste amplificador operacional é um número bastante grande, indicado aqui pela letra A. Então, quando temos aqui uma tensão normal finita dentro de uma faixa aceitável na tensão de saída, a tensão de entrada aqui é muito próxima de zero. Seria da ordem de pouquíssimos microvolts. Então, na ideia de terra virtual, temos que se este nó aqui tem 0 volt porque está conectado ao terra, então neste terminal negativo do amplificador operacional também temos 0 volt. E isso faz com que tenhamos aqui um terra virtual. E podemos, então, concluir ou dizer também que o V+ é aproximadamente igual ao V-. Existe um pequeno símbolo que num esquema pode ajudar muito você, que é este indicando que a tensão entre os terminais é zero. É um símbolo bem simples, lembrando que estes dois nós têm a mesma tensão. Vamos então à análise novamente. Temos aqui um resistor cuja resistência é indicada por R1. Neste outro, vamos indicar por R2. Temos uma corrente indicada por I, fluindo por aqui. Podemos escrever uma expressão para a corrente, lembrando que a tensão aqui neste lado do circuito é Vin, e aqui, logo depois, no segundo terminal do R1, a tensão é de exatamente 0 volts. Ele está conectado ao terra virtual. Então, a corrente I vai ser igual à diferença entre as tensões, que seria Vin menos 0 volts, portanto, só Vin, dividido pela resistência do resistor, que é R1. Agora, lembre-se de outra informação sobre os amplificadores operacionais, que é a de que a corrente aqui é zero, ou seja, não há corrente fluindo para a entrada de um amplificador operacional ideal. Em um amplificador operacional real, haveria aqui uma corrente muito pequena. Então, podemos tratá-la como zero aqui. E a conclusão é que a corrente I também passa pelo resistor R2. Vamos escrever uma expressão para a corrente I passando pelo resistor R2. Precisamos, então, das tensões nos terminais de R2. Neste segundo terminal, temos a tensão Vout. No primeiro terminal, aqui do lado esquerdo do R2, a tensão é zero, está conectado ao terra virtual. Então, a corrente I que passa pelo resistor indicado aqui por R2 é igual, vamos colocar aqui os sinais da tensão em torno de R2, a corrente flui por R2 da esquerda para a direita, então no primeiro terminal de R2 temos o sinal mais, no segundo terminal temos o sinal menos. Então, a corrente I é igual a variação de tensão nos terminais do R2 vai ser zero, que é do terra virtual, menos o Vout, portanto, menos Vout, dividida por R2. Agora, como a corrente é a mesma nos dois resistores, podemos igualar essas duas expressões. Vamos ficar com Vin sobre R1 igual menos Vout sobre R2. O que nós procuramos aqui é uma expressão para Vout em função do Vin, então vou isolar Vout. Vamos ficar com Vout igual Vin vezes o R2 para o numerador sobre R1 e o sinal de menos aqui. Ou seja, Vout igual a menos R2 sobre R1 vezes Vin. Esta é a expressão para Vout em função de Vin. Isso para o amplificador operacional inversor. Agora, usando a ideia de terra virtual, a análise se torna muito simples. Tivemos aqui apenas 1, 2, 3 passos para chegar à resposta, que é o Vout em função do Vin. Compare isso com toda a álgebra que fizemos nos vídeos anteriores. Então, este é um exemplo de aplicação da ideia de terra virtual para analisar um circuito com amplificador operacional. Vamos fazer mais um. Temos aqui uma configuração diferente de amplificador operacional. Primeira coisa a observar é que temos aqui o sinal positivo para cima.
Sempre preste atenção para ver onde está o sinal de cada terminal do seu amplificador operacional. Temos Vin aqui, como sempre, aqui o Vout, e, de novo, queremos saber como é o Vout em termos de Vin. Observe que neste circuito não temos resistores. Então, vamos lá aplicando a ideia de terra virtual. Vou desenhar aqui o símbolo de terra virtual, e este símbolo nos recorda de que, nestes dois terminais, a tensão é a mesma, ou seja, tem uma queda de tensão de 0 volts entre eles. Vamos, então, descobrir o que é o Vout. Vout é a mesma tensão que temos neste terminal, que é a mesma, praticamente, mas consideramos a mesma que temos neste outro terminal aqui. Mas neste terminal indicado com o sinal de mais aqui, a tensão que temos na entrada é o Vin. Então, pronto, temos que Vout é igual a Vin. Com a ideia de terra virtual, em um único passo, temos a resposta. Esta configuração é chamada de buffer, ou também chamada de buffer de ganho unitário, ou amplificador operacional de ganho unitário. Este nome é simplesmente uma maneira maior de dizer que o ganho deste circuito é de 1, é unitário. Então, este é um exemplo de buffer de ganho unitário, e nós usamos a ideia de terra virtual para analisá-la, de maneira praticamente instantânea. Até o próximo vídeo!